Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Olá, meus amigos do programa Polícia Cidadã. Hoje nós estamos num programa muito especial. Nós estamos diretamente de Curitiba, fazendo o lançamento de 2 livros. Investigação Criminal pela Polícia Judiciária e também o livro de colaboração premiada. Mas agora nós vamos falar sobre esse primeiro livro aqui, ó. Investigação Criminal pela Polícia Judiciária. E ao meu lado eu tenho aqui um grande amigo, que é o delegado Henrique Hoffmann, da Polícia Civil do Estado do Paraná. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado pela presença aqui em primeiro lugar, né, por prestigiar o evento, que, como disse, é um dos livros por organização justamente de iniciativa sua, doutor Giovanni, então a gente fica muito feliz com a visita. Nós é que agradecemos essa grande oportunidade. Fala um pouquinho da sua matéria nesse livro de investigação criminal. Bem, como dito aqui, é um livro que nós produzimos em coautoria, então eu estou como autor aqui juntamente com os professores e delegados, o Ruchester Marreiros, do Rio, o Leonardo Marcondes, de Santa Catarina, o Rodrigo Carneiro, de Brasília, e o Márcio Anselmo, aqui de Curitiba, da Polícia Federal. E nós procuramos tratar, então, nesse livro, Investigação Criminal pela Polícia Judiciária, dos temas mais novos e mais palpitantes relativos a essa primeira etapa da persecução penal. No caso específico aqui do que me coube, eu procurei, então, tratar, por exemplo, de temas como as finalidades da Polícia Judiciária e procurar desmistificar um pouco a noção que é passada ainda hoje por certa parte da doutrina, no sentido de que a Polícia Judiciária estaria a serviço da acusação, quando na verdade nós sabemos que é um órgão imparcial, que não deve agir com unidirecionalidade, mas sim única e exclusivamente buscando a verdade, sirva ela a quem servir, e não apenas a acusação, obviamente. Então aqui a gente trata desses conceitos, demonstrando que não se trata apenas de uma função ali preparatória do inquérito, mas principalmente preservadora. A intenção da Polícia Judiciária numa investigação presidida pelo delegado principalmente de resguardar direitos fundamentais, não só de vítimas e testemunhas, mas, por que não, do próprio investigado, que deve guardar, então, uma posição de sujeito de direitos e nunca de objeto. Ele vai ter alguns direitos restringidos, certamente, tais como a própria liberdade, intimidade, propriedade, mas aquele núcleo básico, que circunda a própria dignidade da pessoa humana, ele vai ficar incólume. Então, uma das noções que a gente procura trabalhar no livro é justamente essa visão moderna da polícia como um órgão isento, imparcial, cuja principal arma, na verdade, é o conhecimento. E esse evento aqui hoje reforça esse entendimento. Eu costumo dizer que mais do que a arma de fogo, nossa principal arma, nosso principal instrumento é o conhecimento. Muito se fala, algumas categorias gostam de colocar que o inquérito policial é um instrumento arcaico, retrógrado e que não serve para nada. Só que o inquérito policial é a investigação. Quer dizer que a investigação é retrógrada? A investigação é arcaica, é ultrapassada? Claro que não. Vai ao encontro disso que você está falando, Exatamente. Procuram demonizar alguns setores, talvez muito mais por interesses corporativistas do que técnicos e acadêmicos, mas o fato é que o inquérito policial é um instrumento antigo e atual ao mesmo tempo. Ele vem passando ao longo de gerações e vem persistindo como um principal mecanismo de investigação criminal e, portanto, de busca da verdade. Certamente há o que evoluir, nós devemos pensar sempre em aprimorar os mecanismos, mas não se encontrou ainda algo melhor, e é o que eu costumo dizer, parafraseando a frase de um famoso político, que o inquérito policial ele é o pior instrumento à disposição que nós temos, à exceção de todos os outros. Então, o inquérito ele persiste por tanto tempo justamente por isso, porque realmente não existe algo que possa estar ali à altura para fazer esse papel de mecanismo imparcial, não unidirecional, indispensável, também uma outra questão que é passada de forma enviesada, ele é indispensável, que tem um objetivo único e exclusivamente
descobrir a verdade para além de uma busca de uma dúvida razoável, porque a gente sabe, obviamente, que também uma verdade 100% correta ela é difícil de alcançar. E nesse sentido que você está colocando, acaba virando uma grande proteção ao cidadão o inquérito policial, porque ele sabe exatamente o que está sendo investigado, ele sabe exatamente qual é o prazo, ele sabe quais são os autores que estão investigando ele, quando, na verdade, numa outra investigação que muitos querem colocar, não tem prazo, não tem regras, não tem formas claras. Isso acaba, o inquérito dessa forma que o senhor está colocando, acaba virando uma proteção para o próprio cidadão, né? Com certeza, e é válido ainda hoje aquele alerta feito pelo legislador na própria exposição de motivos do CPP, no sentido de que o inquérito ele é um instrumento garantista, né, para evitar juízos errôneos e apressados que acabem por culminar em processos e ações penais temerárias. É importante, sim, ele preserva direitos, e a figura de um cargo jurídico dentro da polícia, no caso ocupado pela autoridade de polícia judiciária, tem a missão justamente de garantir esse respeito a direitos e garantir que haja um controle de legalidade de toda a persecução penal ainda na fase inicial, sem que o investigado acabe ficando desprotegido e possa ter seus direitos resguardados só na fase processual. Daí essa importância gigantesca da investigação policial. E aqui nós trabalhamos esses conceitos para poder, então, chegar a essas conclusões. E um assunto que você sempre aborda é a questão do princípio da insignificância, né? Fala um pouquinho dele para os nossos ouvintes. Sim, a gente trata desse assunto aqui no capítulo específico. É um tema recente, apesar de já amplamente majoritário na doutrina, no sentido de se reconhecer que o princípio da insignificância ele afasta a tipicidade material de um fato e, portanto, a própria infração penal. Ainda há uma certa resistência por setores aí da doutrina, talvez por interesses corporativistas, no sentido de não reconhecer a legitimidade da polícia judiciária por meio do delegado em se fazer aplicação desse postulado. Mas, na verdade, salta aos olhos a falta de argumentos técnicos para quem é contrário a essa aplicação. Aí a gente tem mais um exemplo na aplicação do princípio da insignificância, da atuação do delegado sob a garantia da independência funcional, no sentido de não tomar medidas restritivas contra alguém se não há um crime. E todos nós sabemos que o crime ele é formado por substratos, quer se adote teoria bipartite ou tripartite, o fato é que é preciso analisar não só a tipicidade formal, mas também a própria tipicidade material, analisar a ilicitude e quem defende a corrente tripartite, a culpabilidade também. O crime ele é então multifacetado, ele é formado por requisitos. Não faz sentido essa visão retrógrada de querer que a polícia judiciária, por meio da autoridade policial, fique delimitada, restringida meramente à tipicidade formal. Isso geraria realmente injustiças. Não é a intenção, então, de uma polícia moderna e de um Estado de investigação que se pretenda democrático promover prisões e outros tipos de medidas coercitivas contra alguém que não praticou crime. Então, eu defendo que é mais do que um poder. Na verdade, é um dever da autoridade policial tomar decisão fundamentada no sentido de se reconhecer ou não esse princípio. Como o ministro Marco Aurélio do STF já falou, que o delegado de polícia, o primeiro garantidor, vai ao encontro do que você fala. Quer dizer, o próprio delegado de polícia já deve ter em mente que ele precisa avaliar essa questão da insignificância. Exatamente. É mais do que um poder, é um dever. Na missão que tem o delegado de polícia como condutor da investigação criminal, de analisar todos os aspectos jurídicos, fazendo o que hoje está, inclusive, positivado numa lei, que é a Lei 2.830 de 2013, que no seu artigo 2º, quando trata, por exemplo, do indiciamento no parágrafo 6º, diz que a decisão do delegado ela deve ser feita mediante uma análise, né, técnico-jurídica fundamentada. Então, a polícia e o delegado não devem ser vistos como meras máquinas de encarcerar, como sujeitos autômatos, né, que apenas têm a chave da cadeia, como eu costumo brincar, e coloca lá o suspeito para dentro sem fazer uma análise mais pormenorizada. Não é esse o interesse público, o interesse que a sociedade quer de uma polícia que tenha preocupação com o conhecimento. É por isso que nós defendemos e temos visto cada vez mais a doutrina, essa posição se solidificando, no sentido de que o princípio da insignificância, assim como outros requisitos, eu citei aqui a própria excludente de ilicitude, por exemplo, devem ser sim analisadas desde essa fase pré-processual. Dr. Hoffmann, obrigado. Gostou? Quer saber mais? Está aqui, ó.
Investigação Criminal pela Polícia Judiciária, um livro escrito por Henrique Hoffman, Leonardo Marcondes Machado, Márcio Adriano Anselmo, Rodrigo Carneiro Gomes e Rochester Marreiro Barbosa. Obrigado pela participação e deixo a oportunidade para as últimas palavras para o nosso pessoal de casa. Bem, agradeço novamente pela presença, parabenizo o Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Rio de Janeiro pelas excelentes iniciativas que tem tomado, iniciativas que atingem e valorizam não só a própria carreira de delegado e a Polícia Federal, mas todas as carreiras policiais, e são atividades de interesse público, porque o que a sociedade quer é isso, ela quer ver uma polícia judiciária preparada, que não tome decisões assodadas e de forma arbitrária. Ela quer uma polícia que tenha conhecimento, que trabalhe, portanto, com decisões fundamentadas, e eventos como esse, que a gente está lançando aí 2 obras de vulto, só confirma essa ideia. Então, agradeço a oportunidade e aguardo a próxima oportunidade para a gente estar junto aí com os telespectadores. Nós que agradecemos. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.